Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia do nosso projeto de leitura da Bíblia Sagrada em um ano, porções diárias. É uma grande alegria poder estar aqui com você todos os dias, começando nossa manhã juntos com Deus, com a sua santa palavra e as suas orientações. No Milagre da Manhã de hoje, nós vamos ler Ester capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 3 e Provérbios 21, versículos 23 e 24. Vamos lá? Então sente-se numa posição confortável e se concentre para iniciarmos. Pedimos, Senhor, humildemente, que nos traga o entendimento da Tua Palavra e o Teu santo direcionamento para os nossos passos em nosso caminho. Guia-nos, Senhor, nesse dia e abre os nossos olhos para a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Começando com Ester capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester lhe dissera que este era seu parente. O rei tirou seu anel-selo que havia tomado de Ramã e o deu a Mardoqueu, e Ester o nomeou para administrar os bens de Ramã. Mas Ester tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Ramã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Ramã, filho do Agagita, Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império, pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Ramã e dei os seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel-selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel-selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes, das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de reunir-se e de proteger-se, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a ele, suas mulheres e seus filhos, e de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do texto do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidade de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino, e a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus, foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar,
entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porquanto todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com os seus inimigos. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Ramã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã na cidade de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora, diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim o fizesse. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram de seus bens. Enquanto isso, ajuntou-se também o restante dos judeus que viviam nas províncias do império, para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram de seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem os dias 14º e 15º do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos e nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes, dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito, pois Ramã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Ramã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade,
e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira carta acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e poder, bem como o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das Crônicas dos Reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Vamos agora a Provérbios 21, versículos 23 e 24. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Agora, pense em algo que você gostaria de realizar hoje. Ou se não tiver nada para hoje, pode ser um objetivo seu, algo que você esteja querendo ou precisando. Tente ser específico no seu desejo. Ao invés de dizer, quero que o dia de hoje seja feliz, pense nas coisas que poderiam te fazer feliz hoje, caso acontecessem. Eu vou dar um minutinho para você mentalizar e sentir que essas coisas já aconteceram e que o seu coração está cheio de alegria e gratidão. Agora repita comigo. Deus amado, não conheço todos os seus planos, não sei qual é o melhor caminho, mas todos os dias preciso tomar inúmeras decisões e agir. Me mostre a direção certa. Vai à minha frente e prepara a minha estrada. Guia-me com sabedoria. Que meus passos sejam sempre em direção à tua vontade, à tua verdade, aos teus ensinamentos, à tua palavra. Coloca no meu coração o ânimo e a mansidão nos momentos em que algo não sair como eu planejei. Confio em ti, me entrego a teu poder e à tua bondade. Recebo tuas bênçãos sobradas e agradeço por te conhecer e ter clareza de que a tua vontade para minha vida é maior e muito mais perfeita do que eu poderia sonhar. Agradeço, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, repleto de oportunidades de crescimento e expansão. Hoje quero sentir-me em tua presença e dar testemunho do teu mover e do teu agir em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E assim
assim concluímos o nosso milagre da manhã de hoje. Desejo e tenho certeza de que o seu dia será maravilhoso e ricamente abençoado. Espero que você sinta a presença de Deus em todos os momentos. Se abra para as oportunidades que Ele vai te apresentar hoje. Coloque todos os ensinamentos que temos aprendido em prática e avance mais um passo nessa incrível jornada que é a vida. Que hoje você esteja um passo mais próximo de todos os seus sonhos. Não se esqueça de que Deus está sempre lá para nós e precisando, não hesite em clamar pelo socorro que vem dele sempre que nos dobramos em oração. Agradeço por sua companhia, que a paz de Deus seja sobre a sua vida e eu quero te encontrar mais tarde no nosso Milagre da Noite. Tchau! Não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho das notificações, curta esse vídeo para ajudar o YouTube a levar a palavra de Deus para mais pessoas, compartilha com algum irmão o nosso projeto e deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tiver. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.